Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre a queda da Oi. Então a Oi acabou caindo aí 7% devido ao seu balanço fraco. Então vamos entender aqui o porquê que a Oizinha acabou caindo aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, comente aqui embaixo o que você achou dos resultados da Oi e também o que você achou dessa queda, se você aproveitou para comprar mais ou se você já cansou da ação. E assim vamos conversando aqui, batendo um bate-papo saudável. Então, me siga no Instagram, @planob_investimentos e venha fazer parte do nosso grupo do Telegram, @planob_investimentos. Avisados, bora pro vídeo. Bom, pessoal, estamos com vagas abertas aí para o nosso curso Bolsa de Valores do Zero. Se você quer aprender mais sobre Bolsa de Valores, o link vai estar aí na descrição. Então, bora lá, pessoal. Bom, primeiro eu vou jogar aí o Money Times para vocês, para depois dar uma pincelada no balanço, porque aqui, querendo ou não, já tem o resumo sobre o que foi esse balanço. Então aqui eu vou só estender a tela para facilitar para quem está visualizando pelo celular e vamos falar sobre isso. Oi registra prejuízo de 3,5 bilhões no primeiro trimestre, com queda de 43,9%. Então saiu aí na data de hoje, do dia 13/5/2021. Aqui eles acabam falando aí sobre o resumo desse balanço, que foi: Oi BR3 reportou prejuízo líquido consolidado de 3,5 bilhões no primeiro trimestre. O resultado é 43,9% inferior às perdas de 6,3 bilhões do mesmo período de 2020. Na comparação com o quarto trimestre, quando a companhia lucrou 1,8 bilhão. Contudo, houve deteriorização de desempenho. A receita líquida recuou 6,2% na comparação anual e encerrou março em 4,4 bilhões. Um número que deve desagradar os analistas é a forte deteriorização do chamado EBITDA de rotina, que abaixou 25,7% na mesma base, de 1,5 bilhão para 1,1 bilhão. No relatório que acompanhava as demonstrações financeiras, a Oi explica que a queda do EBITDA deve-se quase que integralmente pela redução de receita, principalmente como reflexo da segunda onda da pandemia, em especial no segmento móvel pré-pago, que compõe as receitas de operações descontinuadas, e no segmento corporativo. A operadora também terminou março mais endividada. Sua dívida líquida somou 25,2 bilhões, uma alta de 38,8% sobre um ano atrás e de 7% sobre o quarto trimestre. Então, agora que vimos aqui essa notícia do Money Times, que fez esse resumo aí, vamos só pincelar alguns números aqui que eu acho importante do próprio balanço, que nisso aí vamos fazer um resumo sobre isso tudo. Então aqui vamos colocar na tela da apresentação dos resultados, aonde que a Oi divulgou os seguintes números que eu achei interessante. Então, eu vi o balanço como fraco pelo fato que não houve tantas mudanças assim. Então, no caso, podemos ver que a fibra continua aumentando a sua expansão. Isso aí não é nada assim, coisa de outro mundo, já sabíamos desse aumento. Podemos ver que as casas passadas continuam aumentando aí. Houve uma alta expressiva se for comparar o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Aí sim dá para ver a discrepância aí das casas passadas. Agora, comparando com o quarto trimestre de 2020, a alta foi, como se diz, foi bem tranquila, foi algo assim bem simples ainda, não houve aquela explosão assim. Então, a receita da fibra, podemos ver que, comparando com o primeiro trimestre de 2020, ela aumentou aí 2,9 vezes. Então, basicamente, a Oi explodiu aí com essa questão de receita em comparação com o primeiro tri de 2020. Mas se tivesse aqui o quarto trimestre de 2020, íamos ver que não aumentou tanto assim também. Então, casas conectadas continua subindo. Em comparação com o primeiro trimestre de 2020, houve uma melhora significativa, mas tímida ainda comparando com o quarto trimestre de 2020. Então podemos ver que acabou crescendo aí 23,5%. E isso aí é algo assim que podemos ver com bons olhos. Aqui eles falam
que a Oi agora vai entrar em São Paulo, já está começando aí a sua rede em São Paulo, e isso aí eles prevê uma cobertura aí de 400 mil home pass, cobertura em 2021 e potencial de 2 milhões aí em 2022. Então, São Paulo vai ser a cartada de mestre para a Oi. Então, aqui já mostra os lugares que a Oi já basicamente domina. Podemos ver que lá para Boa Vista já tem 94%, então isso aí é uma fatia, basicamente só tem Oi, é muito expressivo esses dados. Aqui em Belo Horizonte, para quem é mineiro como eu, já domina aí 46%. Então aqui ela já até fala que já é a favorita em vários lugares, e isso já se reflete aqui nesse mapinha que ela fez. Mas o que eu achei interessante aqui, pessoal, é o seguinte: já vamos olhar o que acabou impactando o demonstrativo da Oi. Então aqui a composição de receita, podemos ver que no caso da fibra e o legado que eles falam, podemos ver que a fibra vem crescendo sim. Então aqui podemos ver que a receita do Oi Velox, que acabou descendo bastante. Eu sei que eles colocam um foco aqui maior na fibra, para dar essa impressão que a fibra cresceu muito, mas a parte de cobre vem devolvendo bastante. Então, assim, já sabemos, todos os relatórios falamos a mesma coisa, que não, a Oi ela está reduzindo a parte de cobre, mas está ganhando com a parte de fibra. Mas se formos olhar, essa receita do cobre acabou desestruturando bastante os resultados desse primeiro trimestre. Então, com esse forte desinvestimento, digamos assim, e essa forte descida dessa receita de cobre, acaba que a fibra, por mais que ela está tentando acompanhar para ver se iguala, ainda está muito forte essa queda das receitas na parte de cobre. E como ela mesma destacou, a questão do pré-pago acabou também pesando bastante, apesar que assim que for liberado essa história da venda da Movi no CAD, isso aqui já não entra mais nos resultados da Oi. Então, enquanto ainda não teve essa história, apesar que a Oi não está mais investindo nessa parte de telefonia, mas isso aí acabamos vendo aqui que impactou aí, descendo 6,4% na parte de telefonia. Então, o pré-pago antes era de 42% e agora foi de 39%. Então, acabou impactando nos resultados. E se formos trazer aqui, só para concluir, pessoal, se formos trazer para a parte que tem os demonstrativos, vamos ver o seguinte. Então, aqui é o mesmo relatório, só que aqui já fica os números mais fácil para a gente dar uma olhada. Então, a receita líquida total ficou de 4,4 bi no primeiro trimestre e antes, em 2020, era de 4,7. Então, houve uma queda aí, comparando TRI com TRI, de 6,8%. O EBITDA de rotina é o que a matéria destacou para a gente, ficou de 1,1 bilhão no primeiro TRI de 2021 e no primeiro TRI de 2020 era de 1,5. Então, basicamente, acabou descendo aí 23,6%. E isso aí impactou bastante, porque acabou que a margem EBITDA de rotina ficou aí de 25,6% no primeiro TRI de 2021 e no primeiro TRI de 2020 era de 32,3%. Então, acabou diminuindo aí 5,6 pontos percentuais. O lucro ou prejuízo, podemos ver aqui que no primeiro trimestre foi de menos 3,5 bilhões. No primeiro TRI de 2020, era menos de 6,2 bilhões. A dívida líquida acabou crescendo aí, foi para 25 bi,172 milhões, e no primeiro TRI de 2020 era de 18,131. O caixa disponível também acabou abaixando. Hoje, no primeiro TRI de 2021, está em 3 bilhões,27 milhões. E no primeiro TRI de 2020 era de 6,310 milhões. Então, tinha 6 bilhões e isso aí era até eu acredito que era até uma grana ainda lá da Unitel, que a Oi acabou recebendo, mais algumas vendas que ela veio fazendo no meio do caminho. Mas querendo ou não, podemos ver aqui que por mais que o CAPEX não subiu tanto, mas ela continua investindo. Então, o investimento foi de 1 bilhão 863 milhões e no primeiro TRI de 2020 foram de 1 bilhão 794 bilhões. Então, podemos ver uma alta aí de investimento, comparando TRI a TRI, de 7,3%.
Então, eu acredito que esses são os números mais relevantes da Oi para esse momento. Então, já não tem nada novo aqui, era algo de se esperar. Como eu já havia falado para vocês, aquele lucro do resultado do quarto trimestre foi algo não recorrente, então acabou que por causa de trâmites fiscais, dessas coisas, a Oi acabou tendo esse lucro aí, mas de forma ainda não com a sua operação. Então já era de se esperar um resultado negativo nesse primeiro trimestre de 2021. Como eu gosto de mencionar para vocês, a Oi vai ser um case de sucesso ainda, vai conseguir dar a volta por cima, mas não agora, só ali, assim, esse ano ela está se consolidando para, no ano de 2022, ela ser, sim, uma empresa lucrativa. Talvez ela venha dar lucro aí no finalzinho do ano de 2021, é isso que a maioria de nós esperamos, mas eu acredito que o lucro mesmo virá a partir de 2022. E, por enquanto, eu só esqueci de um detalhe importante, que mostra neste relatório da Oi, eu vou jogar aí também na tela para vocês, mostrando que a saída da recuperação judicial acaba que deve ficar aí para 2022. Então aqui é uma parte importante também, que eu esqueci de jogar aí na tela para vocês, mas mostra como se fosse o roadmap da Oi, os passos que ela vem trilhando. Então aqui assim, as partes que ela acabou concluindo aí de setembro a outubro de 2020, novembro a dezembro de 2020, primeiro TRI de 2021. Então agora, o segundo TRI de 2021 para o terceiro TRI de 2021, esperamos aqui o processo judicial da UPI Infraco. Então já temos aqui o acordo com o BTG para a proposta vinculante da Infraco, que já foi concluído, e agora vamos esperar aqui o processo judicial para ver aí, que seria o grande leilão, né? Para ver se o que vai acontecer nesse leilão aí. E logo após isso já vai ter as atividades de preparação da Infraco, que seria aí sim desmembrar uma empresa da outra. E no quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022, podemos ver aqui que a última das etapas aí seria o encerramento da recuperação judicial. Então deve ficar aí para o primeiro TRI de 2022 essa saída da recuperação judicial. Lembrando que é algo que todos nós esperamos, a maioria das empresas que saem da recuperação judicial acabam explodindo, e com a Oizinha não pode ser diferente, é algo que nós, investidores da Oi, esperamos ansiosamente por esse dia. Mas lógico que tem algumas etapas ainda para serem feitas até lá. Então, hoje o resultado não foi bom para a Oi acabou caindo aí 7,6%, fechando o dia a R$ 1,58. E claro que não poderia ser diferente, já que várias pessoas, já que a Oi é movida mais por CPF, várias pessoas ficaram esperando um lucro novamente, apesar que quem estuda o case da Oi já sabia que aquele lucro foi um não recorrente do quarto trimestre de 2020 e ela não viria a lucrar novamente no primeiro TRI de 2021. Mas é algo que esperamos aí para o terceiro, quarto TRI, ela já conseguir pelo menos empatar aí uma equivalência entre a diminuição do cobre e o aumento da fibra. Então, por enquanto, sem grandes novidades para o papel da Oi, esperamos aí que a Oi possa se recuperar. Pode ser que ela tome um certo fôlego quando houver aí o leilão da Infraco, mas até lá sem grandes novidades para o papel da Oi. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo o que você espera para as ações da Oi. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!